Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre como ter amizades duradouras e saudáveis. Enquanto eu faço um caderno, eu já tirei a capa desse, tá só as folhas. E eu vou fazer com isso aqui, ó, papel cartão. E é isso. Bom, vamos lá. Eu não sou psicóloga, eu não sou nada de formação, porém, eu tenho amizades que são saudáveis e duradouras. E para explicar o título do vídeo, vou contar uma historinha do porquê que eu me motivei para fazer isso. Bom, eu tenho duas melhores amigas, o nome delas é Luana e Isabel, né? E a gente se conhece desde o fundamental. A Bel eu conheço desde o primeiro ano do fundamental e a Luana desde o sexto ano do fundamental. Hoje a gente já tá no último ano da faculdade. E a Bel já até terminou, que a faculdade dela era menos tempo. E até hoje nós somos, assim, melhores amigas e tudo mais, e juntas, nós três. E aí, o que aconteceu? Faz um mês e pouquinho, a Lu perdeu a gatinha dela. Ela tinha uma gatinha que já era idosa há muito tempo. E ela, né, faleceu e tudo mais. E aí, ela chamou a gente pra sair, né, pra espairecer e tudo mais, e ela queria ir naquelas cafeterias que tem gato. Não sei se vocês já viram isso, mas tem algumas cafeterias que tem bichinho e tudo mais. E aí ela queria ir na cafeteria de gatinho. Aí beleza. Eu e a Bel fomos. Só que nesse dia, o que aconteceu? Era um sábado. Eu tenho aula de dança de sábado de manhã, então a gente teve que ir no sábado à tarde. E, eu tô numa rotina muito louca por conta do último ano da faculdade, estágio, aí o estágio não é remunerado, então eu trabalho. Aí tem as aulas de dança, que eu faço 4 aulas de dança por semana. Aí várias outras coisas que eu tô fazendo e tudo mais, eu tô maluca, tô muito cansada. Mas tá sendo ótimo. Aí o que acontece? A gente foi pro café de gato e eu tava muito cansada e ele não era muito legal, tipo assim, as comidas e tudo mais, além de serem carinhas, a gente já imaginou que seria carinho, né, superfaturado, mas elas não pareciam opções legais. Então a gente pegou só um doce assim e pra gente comer, que a gente já tava morrendo de fome, e foi brincar com os gatinhos. Depois disso a gente falou, a gente precisa passar em algum lugar pra comer. Aí a gente passou num Sesc que tinha lá perto. O Sesc tem umas cafeterias legais, é bem baratinho. E são muito gostosas as coisas lá. E a gente passou no Sesc. Aí depois do Sesc a gente foi e tudo mais. Ficou lá um tempão. Fomos pro shopping. Deu que era 8 horas da noite e a gente ainda tava no shopping. Sendo que eu tinha acordado 6 da manhã, né, pra ir pra aula de dança. E que eu acordo 5 da manhã nos dias de semana, então eu estava morta. E aí, quando a gente chegou no shopping, eu não quis comer nada, já estava cheia e tudo mais, mesmo que já tinha passado um mó tempão, né? Já era 8 horas da noite. Eu já estava cheia, não quis comer nada, então eu fiquei sentada na mesa da praça de alimentação esperando elas pegarem. Quando elas voltaram, estavam conversando e eu aqui, ok. E eu tava muito cansada, muito cansada. E aí eu me escorei assim na mesa. Aí eu falei, mano, eu tô quase dormindo aqui. Elas falaram, dorme? Aí eu falei, dorme? Aí eu lembrei daqueles posts tipo assim, eu usando o meu livre-arbítrio, sabe? Pra fazer coisas malucas, assim. Não coisas erradas, mas coisas malucas que as pessoas normalmente não fazem. Falei, por que não, né? Aí, beleza, eu achei que não ia conseguir dormir na mesa, né? Mas aí elas estavam comendo. Eu falei assim, eu vou ficar ouvindo a conversa, quando eu quiser falar alguma coisa eu falo, mas eu tô aqui, ó. Achei, né? Fanfiquei que eu ia conseguir ficar acordada. Dormi na hora, basicamente. E aí, quando eu acordei, eu só percebi que eu tinha dormido quando eu acordei. Sabe quando isso acontece? E aí, elas tinham trocado de assunto, tava falando de uma outra coisa. Falei, gente, como vocês chegaram nisso? Aí elas, blá, 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 blá. E a gente voltou a conversar
normal, como se eu nunca tivesse dormido. E aí, pra mim, ok, né? Essa é minha amizade com ela, estava de boa. Aí nessa semana eu fui contar desse rolê pra minha psicóloga, porque foi um rolê muito legal, a gente fez várias coisas, né? Como eu falei, café de gato, depois o Sesc, aí no Sesc tem não sei o que, e aí no shopping. E aí eu fui contar pra minha psicóloga, que foi muito legal. Aí ela foi dar a réplica, né? Aí ela falou, primeiramente, que bom que você tem amizades assim, como é que é? Saudáveis e tudo mais, pra não achar estranho você dormir no shopping e tudo mais. Eu falei, cara, eu nem tinha pensado nisso. Nem tinha pensado no fato de ser uma amizade saudável. Tipo, é só a nossa amizade. Então, eu percebi que nossa amizade é bem, assim, o que as pessoas gostariam, assim, eu espero que todos tenham. De amizades bem próximas, duradouras e saudáveis. E aí eu vim dar algumas dicas do que a gente faz entre si para que isso aconteça. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz entre si, que ajuda muito a nossa amizade, é que a gente é brutalmente honesta, sem ser bruta. O que eu quero dizer? A gente não fica escondendo coisinha uma da outra, a gente fala tudo. E não é tipo assim, eu vou esconder tal assunto. Não tô falando de assunto, mas tipo assim, alguma coisa que me machucou e eu vou ficar dando tratamento de silêncio, sabe? Esse tipo de coisa. Não faça isso, mano. Seja brutalmente honesta, mas sem ser bruta. Exemplo, teve uma vez que a Luana, um tempo que a Luana não tava conseguindo sair com a gente. Basicamente quase nunca, porque quando a gente marcava, a gente já demora pra marcar os rolês, né? Que vida adulta não é fácil. Mas aí quando a gente marcava, ela nunca conseguia, que não sei o quê. Mandei mensagem falando, olha, Lu, eu tô triste porque assim, eu sinto como se você não quisesse sair com a gente. Parece que você não tá dando importância mais pra nossa amizade. Eu entendo que você tem várias coisas pra fazer, mas eu também tenho, blá 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 blá. Falei tudo. E aí, tipo assim, resolveu. Não é que, ela passou a fazer o que eu queria. Não. Tanto é que ela falou, não, de fato agora eu não consigo, mas a gente pode resolver de outra forma e tudo mais. Eu não vou falar agora porque vai ser outro tópico. Mas então, ser brutalmente honesta, sem ser bruta. Eu não tava acusando ela, você não gosta mais da gente, você não quer mais sair com a gente, que não sei o quê. Não, eu falei, parece que você não quer. Eu sinto como se você não quisesse, entendeu? É diferente de você não quer sair com a gente, você não dar valor, porque, mano, você não tá na cabeça da pessoa, sabe? Então, essa é uma coisa que eu acho bem importante e bem legal da nossa amizade. Deixa eu ver outra coisa. Tá. O que eu falei que no próximo tópico ia fazer sentido. Concessões. Vai ter assuntos desses que ninguém vai sair 100% satisfeito. E essa vai ser a melhor opção. Vou explicar. A Luana tava totalmente nessa época aí que eu falei. Tipo, não é que ela tava totalmente, eu não sei o que eu ia falar. Mas era tipo assim, a Luana, ela não chegou assim e falou, nossa, é verdade o que você falou, agora eu vou começar a sair com você. Ela também foi brutalmente honesta sem ser bruta. Mano, não tô conseguindo, a faculdade, blá blá blá, e tarará, tarará, tarará. Mas assim, a gente pode, o que a gente pode fazer? Eu não tô conseguindo sair agora, mas talvez a gente pode voltar a conversar mais no WhatsApp. Sei lá, eu acho que a gente tinha dado uma parada, não por nenhum motivo, assim. Mas não tava conversando tanto, sabe? E aí, ela falou e tudo mais. E aí, eu fiquei 100% satisfeita. Esqueci de ligar a cola quente, ó. Eu fiquei 100% satisfeita dela falar isso? Não, eu queria que ela falasse que eu tava certa e que ela ia fazer mais força, entre aspas, pra sair com a gente no próxima vez que eu falasse da gente sair. E não foi o que ela fez. E ela ficou 100% satisfeita? Não.
Porque eu tava falando que o que ela tava fazendo tava me magoando. Então, meio que tipo, teoricamente tava falando que ela tava errada em algo, né? Então, ninguém saiu 100% satisfeito. Mas essa foi a melhor opção. Porque foi o meio termo dos dois. Além de ser o meio termo dos dois, foi o que fez dar certo. Porque, por exemplo, agora ela voltou a sair com a gente, conseguiu, sabe? Tipo, o mundo dá voltas, sabe? O planeta gira, as coisas mudam e a vida é assim. Olha, ainda tem fio roxo, acho que não dá pra ver, né? Mas ainda tem fio roxo, achei que não tinha. De qualquer forma, que eu tava falando. Ah, então. E aí, ninguém saiu 100% satisfeita, mas no final, essa foi a melhor opção. E isso vai acontecer várias vezes, você tem que entender. E a outra pessoa também, tá? Não é só você que tem que entender isso. Outra coisa, essas amizades, elas não vão acontecer com todo mundo. Não é toda sua amizade que vai ser duradoura e próxima e... Nossa, vocês vão ser como irmãos, vai ser minha madrinha de casamento. Não. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você ter amigos que a função dele, entre aspas, na sua vida, porque não é uma função, né? Tipo assim, o papel que ele vai desempenhar na sua vida é só de um colega de rolê, mano, sabe? Tipo assim, e tá tudo bem. Eu tenho vários amigos assim que, tipo, se eu tô indo pra um rolê, eu chamo eles, eu posso chamar e tudo mais, mas eu não vou fazer minhas confidências pra eles, não por nada, não é porque eu não confio na pessoa, mas porque a gente não tem intimidade suficiente. E tá tudo bem. E ter essas outras amizades é inclusive muito saudável, até inclusive pra manter as amizades mais próximas. Por quê? Por exemplo, eu queria ir num show lá, que teve um show gratuito lá. E aí eu chamei a Lu, não podia. A Bel, não podia. Ou não queria também, não tem problema. De novo, ser brutalmente honesta. Ai, amiga, eu não tô afim. Normal. Só que, aí se eu fico só nessas duas, primeiro que eu fico presa nelas, né? Tipo assim, tudo bem, eu posso ir sozinha, mas eu tô falando, fica presa nessa ideia de só ter amizade com elas duas. E outra coisa, que aí eu vou ficar, ai, mas elas são tão chatas, elas não fazem nada, que não sei o que, eu só queria ir lá no show, por que elas não vão comigo, blá blá blá. Sabe, quando eu podia ter chamado outra pessoa. E eu não tô falando que eu ia pensar dessa maneira conscientemente. Nossa, como elas são chatas, que não sei o quê. Até porque eu amo elas, eu não ia pensar conscientemente, nossa, como elas são chatas, insuportáveis. Não ia pensar isso de forma consciente. Mas meio que fica na sua cabeça, nossa, elas não querem sair comigo, não querem fazer nada e blá blá blá. Então você ter essas outras amizades que é só um rolê, uma conversa boba, sabe? Uma coisa que não é importante. Qual o problema? Não tem problema, tá tudo certo. Deu errado essa agulha aqui, que ela é muito grossa. Bom, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que posso falar. Eu acho que a mais importante é ser brutalmente honesta sem ser bruta. Porque ficar fazendo joguinho não existe, sabe? Você fazer joguinho só vai dar problema pra você e pras outras pessoas. E isso vale pra qualquer tipo de relacionamento familiar, de relacionamento conjugal, de amizade, de tudo. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não me lembro. Talvez eu vou, inclusive, esses tempos aí, ter um rolê com elas. Eu vou ver se a gente faz um vídeo junto. Eu não tô prometendo, porque, né? É aquilo que eu falei, elas vão ser brutalmente honestas comigo. Amiga, eu não quero fazer, se elas não quiserem. Então, se elas quiserem, a gente fizer, eu venho aqui com as dicas delas, né? Porque essas são as dicas que eu percebi. Mas talvez elas percebam outra coisa que nem passou pela minha cabeça.
E esse já é o segundo vídeo que eu não consigo terminar esse caderno, porque eu tenho que fazer a capa, depois costurar a capa no caderno, depois customizar a capa. E é isso, o mais importante mesmo é o que eu tô falando. Quando eu terminar o caderno vai estar em outro vídeo. Tchau!